o anuário ele não serve para muita coisa, ou para dizer honestamente, não serve para quase nada as informações que traz no seu relatório, no seu anuário. Outra coisa também importante dizer aqui, que o anuário induz, né, ao erro de interpretação por parte de gestores, imprensa, população em geral, induz a uma interpretação totalmente equivocada ao trazer o tema cidades mais seguras do Brasil, mesmo quando ela segmenta por região, por estado, por quantidade de habitantes, mesmo assim, traz um grande equívoco no anúncio do título desse relatório. Depois eu vou explicar exatamente por que aí traz um grande equívoco e induz a interpretações absolutamente equivocadas. Os referenciais de pesquisa de bancos de dados que subsidiaram este anuário são confiáveis, obviamente. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e também o Ministério da Saúde. Os dados do SUS são fontes confiáveis, não temos dúvidas nenhuma quanto a isso. Trazendo especificamente aqui para a nossa cidade, para o nosso estado de São Paulo, então, esse anuário, ele traz o ranking, primeiramente, das 30 cidades mais seguras do mundo, segundo esse anuário. Por isso eu vou atacar nessa reflexão, ponderação inicial, que esse termo, cidades mais seguras do Brasil, é um grande equívoco e induz a conclusões absolutamente erradas por parte de políticos e gestores. Por que o Zé está falando isso? Primeiramente, pessoal, o anuário trata de homicídios, assassinatos por 100 mil habitantes, levando os referenciais que todas as pesquisas sérias têm. Portanto, não tem uma relação direta e imediata entre a quantidade de homicídios e segurança. Pode parecer no primeiro momento um tanto quanto contraditório, paradoxal, mas a pesquisa, esse anuário desse instituto, fala, comunica, mostra os dados com os referenciais bibliográficos IBGE e da Saúde, do Ministério da Saúde do Brasil, apenas as cidades que têm mais ou menos assassinatos, homicídios por 100 mil habitantes. Nada para a mais do que isso. Entre você relacionar mais ou menos assassinatos ou homicídios e chegar à conclusão de que essas cidades são mais seguras ou menos seguras, é um grande erro de conclusão a partir da indicação errônea do título desse anuário. Por quê, pessoal? Porque a segurança numa cidade é resultado de uma conjugação de vários esforços e de uma análise de vários indicadores. E em que o indicador assassinato ou homicídio é apenas um deles. É importante? Sim, é importante. É o mais seguro a questão do indicador homicídio? Sim, porque são dados confiáveis. As pessoas que são assassinadas são registradas no sistema de saúde do nosso Brasil, então são dados altamente efetivos no país inteiro. Mas não dá para relacionar cidades com mais ou menos assassinatos com cidade mais ou menos segura. Para se chegar à conclusão de que uma cidade é mais ou menos segura, precisa se analisar um leque, um conjunto de indicadores, principalmente indicadores que passam pela questão de crimes contra o patrimônio, porque às vezes os crimes contra o patrimônio, roubo, furtos, isso causa uma sensação de insegurança maior do que o próprio assassinato. Porque se o assassinato estiver relacionado com crimes passionais, ou então com crimes em relação a disputas por território, por própria venda de drogas entorpecentes, ou então assassinato ou homicídio
resultado de uma intervenção policial, esses assassinatos, esses homicídios, categoricamente falando, eles não causam uma grande sensação de insegurança. Mas os roubos de celulares, carros, motos, roubos à residência, isso impacta muito grande um bairro, uma cidade. Então, esse indicador é importantíssimo. Um outro indicador que tem que se levar em consideração para analisar se uma cidade é mais segura ou menos segura é o indicador de vitimização. Uma pesquisa pública, né, de opinião pública, para ouvir a sensação da população, por amostragem, obviamente, na cidade, no bairro, numa região, numa localidade, para ouvir da população qual que é o seu sentimento de segurança e quais são as suas reivindicações, né, sobre a segurança pública naquela localidade ou naquela cidade. Então vocês percebem, pessoal, que para você chegar numa análise de cidade segura ou cidade menos segura, o indicador homicídio é muito pouco e não dá para chegar à conclusão. Então nesse ranking aí desse anuário de 2024, produzido por uma empresa, inclusive que trabalha com questões imobiliárias, é um anuário que induz a muitos erros, a falsas conclusões, porque apenas relaciona o indicador homicídio, que é importante, porém não pode, a partir dele, chegar a uma conclusão se uma cidade é mais segura ou menos segura. Essa aqui é a primeira ponderação que eu queria fazer. Ela traz, essa pesquisa, um ranking, primeiramente, das 30 cidades mais seguras, entre aspas, a partir do que eu já comentei com vocês, do Brasil. E a maioria dela do estado de São Paulo, porque o estado, quando vai categorizar pelo estado, o estado de São Paulo também aparece como um dos estados mais seguros, levando-se em consideração a questão do indicador homicídio ou assassinato. A cidade de Valinhos, aqui do estado de São Paulo, ela aparece com o indicador assassinato, homicídio muito baixo. Entre as 30 cidades do país, a maioria absoluta do estado de São Paulo, que aparece com os menores indicadores de homicídios, a cidade de São Bernardo do Campo não aparece nesse indicador geral. Aparece a cidade de Mauá, por exemplo, aqui do ABC, aparece São Caetano do Sul, aparece Ribeirão Pires, porém São Bernardo não aparece. Quando vai especificar entre as cidades entre 500 mil habitantes a 1 milhão de habitantes, a minha cidade, São Bernardo do Campo, aparece em primeiro lugar, com uma taxa de 8,4 assassinato ou homicídio para cada grupo de 100 mil habitantes. Ela aparece em primeiro lugar nesta categoria de cidades entre 500 mil e 1 milhão de habitantes. Mas no ranking geral das 30 cidades com os menores indicadores do homicídio no país, nas 30 cidades, São Bernardo do Campo não aparece. Mas isso não é relevante, pessoal. Isso não é relevante. Porque mesmo a pesquisa trazendo esse indicador, homicídio, se um gestor ou um político queira utilizar essa pesquisa para alguns subsídios, ela não traz nada de conhecimento para subsidiar uma política pública na área de segurança pública. Porque mesmo no indicador homicídio, assassinato, você precisa de informações, de conhecimentos, você precisa estudar caso a caso para entender, primeiramente, o perfil da vítima. Quando falamos do perfil da vítima de homicídio, no caso aqui em São Bernardo do Campo, precisamos entender a questão do gênero da vítima, se é homem ou se é mulher, para ter recorte, né, de gênero. Também a questão da idade da vítima, para ter um recorte de idade. A escolaridade da vítima, a localidade ou georreferenciar onde acontece esse homicídio, esse assassinato, para daí você chegar em informações que possam lhe subsidiar para desenvolver algum programa especificamente dentro de uma política geral de segurança pública para enfrentar esse indicador homicídio. Só falar que em São Bernardo do Campo existe uma taxa de 8,4
para cada grupo de 100 mil habitantes, você não está dizendo nada. Você está informando, mas não está trazendo nada que seja relevante para se, a partir disso, construir um programa, uma política de segurança pública para reduzir mais ainda esses indicadores. Então fica aqui a nossa ponderação. Aí tivemos manifestação do ex-prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, que disse que os dados são mérito do governo dele, e de fato ele falou a verdade, e também um jornal que publicizou informações de que o atual prefeito comentando da importância do trabalho integrado da Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, e que todo esse conjunto de ações corroboram para um resultado como esse. De qualquer forma, pessoal, eu quero deixar muito claro aqui que esse anuário, infelizmente, ele produz mais confusão do que informação. O dado que ele traz não serve para fazer nenhum tipo de análise mais séria, mais técnica, não serve para subsidiar tomadas de decisões de gestores, seja do comandante da GCM, secretário de Segurança Pública, prefeito municipal, porque apenas informa algo que é muito óbvio, que todo mundo sabe com as pesquisas normais. Não traz detalhamento, não traz informações mais qualificadas. Então fica aqui esse nosso comentário, e o título deveria ser Cidades com mais e menos homicídio e assassinato do Brasil, e não cidades mais seguras. Importante dizer que a maioria das cidades com menos homicídios no Brasil, a maioria tem guardas civis municipais atuantes do ponto de vista operacional. E essa é uma informação que a gente extrai da realidade, não está no relatório, mas nós sabemos que a atuação das nossas guardas municipais, das polícias municipais, atuam para que números como esse, como muitos outros, sejam cada vez menores e que a sensação de segurança seja mais efetiva em nossa cidade. Forte abraço.